2 Reis 5 diz assim: Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Agora a gente vai lá para o versículo 10. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Glória. Amém? A igreja pode se assentar. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A maioria de nós conhece essa mensagem que vai falar sobre Naamã. Esse homem que ele era um homem na terra, um homem honrado, ele era um homem valoroso, e Deus usava Naamã para dar muitas vitórias a ele. Ele era um homem que tinha muitos méritos naquilo que ele fazia, porém ele tinha uma lepra. Eu nunca consigo ministrar, o microfone para mim não tá bom. Desculpa, mas eu vou falar alto, os irmãos vão ouvir. Para mim não tá, me incomoda. Mas os irmãos vão ouvir, vão entender eu falar, porque eu falo bastante alto. Então, esse homem ele era um homem valoroso, ele era um homem muito honrado, ele ganhava muitas guerras, mas ele não ganhava as guerras dele simplesmente por um dom que ele tinha na guerra. Ele ganhava as guerras porque o Senhor dava vitória a Naamã em tudo que ele fazia. Naamã ele era um homem virtuoso, um homem corajoso, porém ele tinha uma lepra. Ele saía para lutar, ele saía para guerrear, ele saía para fazer o que ele tinha de fazer, todo condecorado, muito bem vestido, um soldado excelente, um homem guerreiro, um homem de batalha, mas ninguém sabia o que Naamã tinha, a não ser as pessoas que estavam próximas a ele. As pessoas que eram próximas a ele, como a sua esposa, se ele tivesse filhos, sabiam a lepra que ele tinha. As pessoas, quando a gente vê no texto também, os seus soldados que estavam com ele sabiam que ele era todo valoroso, que ele ganhava muitas batalhas, ele era um homem de guerra, mas ele tinha uma lepra. Aquela lepra ficava escondida. A maioria de nós conhecemos esse texto. E às vezes olhamos apenas para Naamã e não olhamos para nós mesmos. E às vezes somos nós assim, somos pessoas assim, nós ganhamos batalhas, vencemos guerras, temos uma boa posição na sociedade, mas a lepra está bem escondidinha e só Deus sabe. E até as pessoas que convivem com a gente sabem os nossos problemas que nós temos. E essa lepra não precisa ser uma enfermidade no físico, pode ser uma lepra emocional, pode ser uma lepra espiritual, algum tipo de problema que nós temos, que só quem sente o cheiro da lepra, quem vê a lepra, quem convive com a gente. A mulher de Naamã convivia com aquela lepra, ela convivia com um homem que vencia as batalhas, mas convivia com um homem também que tinha uma lepra, um homem leproso, um homem mal cheiroso. A lepra, além de ser feia, ela cheirava mal. Na semana passada nós vimos sobre Jesus, João capítulo 13, que vai falar que Jesus ele vai se abaixar, ele vai se humilhar, ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Ele vai dizer para Pedro o seguinte, Pedro vai dizer para Jesus indignado: não, o Senhor vai me lavar os pés? E Jesus vai responder a Pedro dizendo para ele: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo.
E é necessário, independente da roupa que nós estamos vestindo, independente da autoridade que o Senhor nos deu, independente das vitórias que a gente receba da parte do Senhor, é importante nós nos despirmos e lavarmos nossos pés. É importante nos despirmos e nos limparmos da lepra. Às vezes você olha para uma pessoa e acha que ela não tem problemas emocionais, problemas com ela mesma, problemas na sua casa, na sua família. Todo mundo, de alguma forma, tem uma lepra. Todo mundo tem uma área na sua vida que ela é mal resolvida, seja ela consigo, seja ela com o próximo, seja ela no seu trabalho, não sei. Existe sempre uma área na nossa vida que, por mais que a gente tenha êxito em uma área, pode ser que em uma outra área a gente tenha problemas. E o problema não é ter lepra, o problema é a gente não deixar o Senhor limpar a nossa lepra. Naamã, ele ouve o conselho de uma menina que estava cativa, ela foi levada cativa e ela estava trabalhando na sua casa. E aquela menina, ela vai falar com a esposa de Naamã e ela vai dizer para ele: se meu senhor estivesse lá em Samaria, onde tem um profeta, ele seria curado. Aleluia. Nós olhamos só a parte ruim de Naamã, que ele vai falar quando ele chega até Eliseu fala ele para ele ir até o Jordão, para ele mergulhar naquele rio e para ser lavado, purificado da lepra. Só olhamos a parte ruim de Naamã, que é aparentemente uma soberba que está ali. Eu não poderia ir para um lugar melhor, porque eu tenho que descer nesse rio Jordão. Nós só ficamos e olhamos para essa parte da soberba de Naamã. Mas Naamã também tinha uma parte boa. Ele ouviu o conselho de sua esposa. Aleluia. E ele ouviu também o conselho de uma menina, de uma criança, de uma menina que era de uma nação diferente. Aquela menina falou com a esposa de Naamã, dizendo que se ele fosse até Samaria, onde estava o profeta Eliseu, ele seria curado, ou liberto, ou transformado. Aleluia. Se ele fosse tão soberbo e arrogante ao ponto de não ouvir a sua esposa, ele continuaria leproso. Às vezes nós continuamos leprosos porque não damos ouvidos à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala de diversas formas. Nem sempre o Espírito Santo vai entrar no seu quarto, vir com o vento e você vai entender o que ele está falando. Em algum momento ele pode usar uma pessoa que é aparentemente muito mais inferior do que você. Se você for um ministro, não é um ministro. Se você for um adulto, às vezes vai ser uma criança. Se você é crente, cristão, cheio do poder do Espírito Santo, ele pode usar uma pessoa embriagada para falar com você. Deus fala da forma que ele quer. E às vezes ele vai provar a dureza do meu e do seu coração. E Naamã ali ouviu o conselho da sua esposa. É muito difícil homens ouvirem mulheres, e principalmente naquela cultura que eles viviam antigamente. As mulheres não tinham fala, não tinham voz. Mas ele ouviu a sua mulher falar. A sua mulher deu ouvidos ao Espírito Santo. Ela ouviu uma escrava, uma menina. A mulher de Naamã, ela também foi humilde. Ela ouviu uma criança que ela era uma criança cativa. Ela teve humildade para ouvir e teve humildade para repassar o conselho. Então havia diálogo naquela casa, eles conversavam. Por mais que ele fosse leproso leproso dentro de casa e fosse cheio de vitórias fora, ele tinha as vitórias, eu creio, porque ele conseguia ouvir o que era falado dentro da sua própria casa. Às vezes não temos vitórias lá fora porque nós não damos voz a quem tem que ter voz na nossa vida, na nossa casa. Existem vitórias que vão vir por você honrar quem está ao seu lado. Por mais vil que seja essa pessoa, o seu filho, o seu esposo, ou a sua esposa, ou os seus irmãos, não sei, por mais vil aparentemente que seja, aprenda a ouvir. Algumas vitórias vão vir de você ter um coração humilde, um coração que ele é... Um coração que sabe escutar, um coração que sabe aprender. Todos os dias vamos aprender algo novo da parte de Deus. Glória a Deus. E às vezes vamos aprender de uma fonte que nós menos esperamos. Vai ser uma pessoa que vai ter menos estudo que você, menos instrução que você, uma pessoa que você não tem às vezes o mesmo conhecimento, ou você tem mais conhecimento do que ela, mas ela tem algo para te passar, porque todo mundo tem algo para nos oferecer. O problema de nós não termos vitórias também é por desprezarmos e desmerecermos a capacidade de outra pessoa.
Naamã foi vitorioso nesse texto porque ele ouviu a sua esposa e ouviu aquela menina. Quantos de nós temos ouvido as pessoas que estão à nossa volta? Quantos milagres deixamos de experimentar por não ouvirmos? Esse conselho aí eu já sei disso daí, mas por que não põe em prática? Eu já ouvi muitas vezes isso, e é isso aí, tá bom. Outro dia eu vejo isso daí, não. Quantas vezes você vem para a casa do Senhor, você ouve a palavra, mas você não põe em prática aquilo que Deus fala com você? Glória a Deus. E é por isso que nós não temos êxito naquilo que deveríamos ser exitosos. Naamã, ele ouve o conselho e ele vai até Samaria. Ali o rei rasga as suas vestes e diz assim, mas esse cara está pensando o quê? Que aqui que eu sou alguma adivinha, que eu sou alguma que eu vou curar ele? Ele veio atrás de confusão, veio atrás de guerra. E Eliseu ficou sabendo da carta que o rei de Naamã tinha enviado lá para Samaria e falou assim, olha, não tem problema não. Esse cara vai saber que existe profeta em Israel. Existe homem de Deus aqui. Então, Naamã, ele vai até Eliseu. Quando chega até Eliseu, Eliseu dá uma ordem. Eliseu nem sequer encontra Naamã, não olha para ele, não conversa com ele, diz assim, olha, a ordem é essa e essa. E Naamã vai dizer assim, mas peraí, eu achei que ele ia botar a mão na minha cabeça, colocar a mão na minha lepra, eu ficaria curado e tudo certo. Ele já foi com a ordem do culto certinha, querendo determinar o que o homem de Deus iria fazer. E às vezes fazemos isso com Deus. Deus, o Senhor não tinha que me libertar, ou não tinha que curar tal pessoa, não era para o Senhor fazer assim. E queremos dizer para Deus como é que Ele tem que trabalhar na minha e na sua vida. Aleluia. Ele sabe como trabalha em nossas vidas. Amém, Senhor. Não, Deus, mas eu preciso, Kátia, que você faça isso. Não, eu não vou fazer isso. Como é que o Senhor me manda eu fazer isso? Deus sabe o que Ele está fazendo. Às vezes o Senhor vai te curar de uma forma que você não gostaria. Às vezes Deus vai te curar na sua caminhada. Você precisa caminhar e aí vai sendo curado, liberto, transformado. Não, eu vou fazer para Deus quando eu estiver curado. Então você nunca vai fazer para o Senhor. Porque nós temos que caminhar crendo que Ele vai nos curar. Ou melhor, crendo que Ele já nos curou. E no tempo certo, na hora certa, no tempo de Deus, a cura se materializa em nossas vidas. A cura física, emocional, espiritual, a cura que você busca, aquilo que você precisa. Temos que parar de ter um coração duro, um coração soberbo, temos que ter um coração mais inclinado para ouvir a voz de Deus e deixar Ele tratar a gente da forma que Ele quer tratar. Ele sabia como tinha que ser o tratamento de Naamã. Deus sabe como tem que ser o meu e o seu tratamento. Amém, Senhor. Não, isso daqui eu entendo. Isso daqui é só uma dor de cabeça, eu vou tomar uma dipirona. Mas não é só uma dor de cabeça. É algo mais profundo que tem que ser tratado dentro de você, dentro de mim. E às vezes não vai ser a dipirona que vai resolver, vai ser algo que é muito particular com você e Deus. Às vezes vai ser um mau comportamento que você vai ter que se livrar para que essa dor de cabeça nunca mais apareça. Existe uma forma de nos submergirmos no poder do Espírito Santo e nós precisamos entender qual é essa forma, qual é essa maneira. A forma que Deus se move na minha vida não é a mesma forma que Ele se move na sua vida. A forma que Ele quer te curar não é a forma que Ele me curou ou que Ele quer me curar também. Temos que parar de olhar para como Deus se manifestou na vida de um e achar que Ele vai ter que se manifestar na nossa vida também. Provavelmente Naamã tinha ouvido falar de algum milagre que Deus havia feito e ele achava que tinha que ser daquela forma na vida dele também. Deus usou alguém para colocar a mão na cabeça da minha amiga e ela foi curada. Vai ser assim na minha vida? Não. Às vezes o Senhor não vai te curar com nenhuma imposição de mão de profeta. Vai ser você abrindo mão de um orgulho, de uma soberba, de uma altivez. Nós não sabemos o motivo da enfermidade na vida dessa irmã, mas Deus sabe. Não sabemos o motivo da enfermidade na minha vida, mas o Senhor sabe. E a forma de curar a vida dela e a minha vida não vai ser da mesma forma.
Pode ser até parecida a enfermidade, mas a causa, muitas das vezes, não é a mesma. O que está causando enfermidade no seu coração, na sua mente, no seu espírito? O que está causando desconforto espiritual e emocional na sua vida? Precisamos perguntar ao Espírito Santo qual é a causa. Às vezes temos os sintomas, mas não procuramos saber a causa. O que está causando o sintoma? O que está causando essa dor? O que está causando esse mal-estar? O que está causando esse desconforto? O que causa? Por que você é assim apático? Você não consegue buscar ao Senhor? Você não consegue clamar a Ele? Não se levanta espiritualmente? A causa pode ser um mau hábito que você tem. Pode ser uma preguiça espiritual. Pode ser uma libertação que você precisa alcançar. Algo tem que acontecer. Mas, irmã, eu vou subir o monte 2 vezes na semana porque a minha vizinha começou a subir o monte e deu certo para a vida dela. A sua vizinha não é você. Deus tem uma forma de tratar com cada um. Não é receita de bolo, é você jogar 2 ovos, farinha de trigo, fermento, você bate ali, joga mais um leite, joga mais algum óleo e depois você bate e sai um bolo certinho. Não! Nós somos pessoas diferentes umas das outras e o Senhor tem um tratar específico diferente. Naamã vai querer dizer assim, olha, mas não seria melhor ir nos rios Arbana e Farpá, não é muito melhor? Se ele já tinha, se ele já sabia o que ele podia fazer para ser curado, por que ele vai até o profeta? Se você já sabe tanto a forma de você ser liberto, curado e transformado, você ter a sua vitória, por que você vem até a Deus? Se você escolheu vir até a Deus, escolha obedecer e fazer o que Ele quer que você faça. Por mais absurdo que seja, se você não conseguiu sozinho, é melhor você então obedecer à voz de Deus. Naamã não conseguiu a sua cura com todo o ouro, prata, fama que tinha, mas ele se sujeitou à voz do Espírito Santo. Um outro detalhe de Naamã que parece com aquilo que ele fez na sua casa, ele ouviu os seus seguidores. Ele ouviu aquelas pessoas que estavam ali à sua volta, acompanhando as suas vitórias. E não só isso, ele estava cercado também de pessoas que não estavam com ele pela sua honra, mas estavam com ele porque gostavam dele. Aquelas pessoas não incitaram a ira no coração de Naamã. Eles foram pacificadores. Quem está te cercando? Quem está à sua volta? Quando você tem uma crise de ansiedade, de ira, você fica irritado, quem está ao seu lado te incita mais ainda à sua destruição ou apazigua aquilo que faz mal para você. Quem está à sua volta é como aquelas pessoas que estavam ali com Naamã servindo a ele. Mas meu Senhor, se ele te pedisse algo grandioso, você não faria? Por que o simples você não quer fazer? Às vezes é assim, né? Deus quer algo simples de nós. Por exemplo, perdoa. Ou abre mão disso. Ou faz dessa forma. E a gente quer fazer o grandioso. Grandes ofertas, grandes montes, coisas grandiosas. Porque a nossa carne, ela tem que se gloriar de alguma coisa. E Naamã queria mais uma vez glória para si. O Senhor ensinou para ele, olha, com o seu braço você até ganha vitórias, você ganha guerras, mas aqui na minha presença não é assim não. Eu vou te dizer como é que você vai ser curado, vai ser do meu jeito, não vai ser do seu jeito. Naamã, aqui na minha presença não é do seu jeito, é do meu jeito. E Naamã se sujeita ao Espírito Santo. E ele está cercado de pessoas que são sujeitas à autoridade, que respeitam a autoridade dele. Aquelas pessoas sabiam que Naamã era leproso, mas ainda assim honravam a Naamã. Porque tem gente que se você mostrar um pouquinho da sua lepra, elas já querem desconstruir tudo que você é. Naamã sabia para quem mostrar a sua lepra, porque ele sabia quem eram pessoas que podiam, que estavam com ele e eram pessoas fiéis. Às vezes caminhamos com pessoas honradas, mas elas também têm lepras.
E se ela expor um pouquinho a lepra dela para você, ela já não tem valor para você, porque ela é uma pessoa leprosa também. Você já começa a olhar para ela, não mais com um olhar de honra, mas com o olhar de uma pessoa miserável. Todo mundo tem uma área que tem que ser tratada. As pessoas mais honradas, mais famosas, as pessoas que mais ganham dinheiro no mundo, na sociedade, você pode ter certeza. Existe uma área de lepra na vida dela. Existe uma área para ser tratada em Deus e por Deus. Mas uma coisa é certa, que possamos aprender com Naamã. Mostre a sua lepra para quem pode ver. A pessoa que tiver maturidade para te honrar, por você ter honra, e a pessoa que tem maturidade para ver a sua lepra e continuar te honrando. E nós precisamos ser pessoas assim. Olhar pessoas que estão à nossa volta, sejam elas pessoas honradas, e quando nós observarmos alguma área, alguma falta de caráter, alguma coisa que é uma lepra nela, continuarmos olhando para essa pessoa com o mesmo olhar de humildade, de honra. Aqueles rapazes falaram para Naamã: mas meu senhor, eles não queriam seu senhor leproso. Eles não tratavam Naamã como um leproso, tratavam ele de meu senhor. Mas meu senhor, se ele pedisse algo grandioso, porque o Senhor é um homem que tem posse, o Senhor é um homem que tem riquezas, o Senhor é um homem que está acostumado a ter grandes êxitos, se eles não te pedissem isso, você não faria? Por que você não se sujeita a essa ordem? É rapidinho, dá um mergulhinho 7 vezes no Rio Jordão. Eles aplacaram a fúria do coração de Naamã e fizeram Naamã enxergar o que ele não estava vendo. Esteja cercado por pessoas que enxerguem aquilo que você não está vendo e te aconselhem, te levem para a direção certa. Não queira estar cercado de pessoas que têm às vezes a mesma visão que você. Pessoas que têm a mesma visão que a gente, às vezes, não conseguem enxergar o que nós não estamos vendo. Ande com pessoas que enxergam o seu ponto cego. Olha, isso aqui você não está vendo. É bom você começar a abrir os seus olhos. Isso aqui está errado. Olha, se você fizer assim, você vai chegar no lugar certo. Queremos andar com as pessoas que são iguais a gente, porque não queremos correr riscos. Você corre mais risco andando com gente igual a você. Às vezes cabeça dura do mesmo jeito, turrão do mesmo jeito, soberbo do mesmo jeito, implicante do mesmo jeito. Nós possamos saber escolher as pessoas que vão caminhar à nossa volta. Naamã fez boas escolhas. Essa pregação que o Espírito Santo de Deus está nos dando nessa noite, eu não vou falar de um Naamã apenas soberbo e orgulhoso. Eu vou falar de um Naamã que tem algo para nos ensinar também. Aleluia. Ele não era só orgulhoso, não. Ele era um bom líder. Bons líderes sabem ouvir, eles não só dão ordens. Ele sabia com quem ele era casado, ele tinha uma boa esposa. Então ele foi ouvir o conselho da sua esposa. Se ele era um bom homem, se ele era um homem que tinha êxitos, glórias e vitórias, ele fez uma boa escolha se casando com uma boa mulher. Uma mulher que se sujeitava à liderança dele. Uma mulher que ele podia entrar em casa, ele podia se despir, mostrar a sua lepra e não ter vergonha dela. Quem está com você, quem senta na sua mesa, come do seu pão, será que essa pessoa pode ver a sua lepra? Meu Deus. Temos que estar com pessoas que podem ver a nossa lepra e ainda assim não nos diminuírem, porque a lepra não te torna alguém inferior. A Bíblia vai dizer que ele era valoroso, porém leproso. Ele tinha valor, mas ele também tinha uma lepra. A Bíblia diz, em primeiro lugar, que ele era leproso? Não, ele era valoroso. Deus entregava vitórias na mão de Naamã. Era Deus que usava Naamã. Aleluia. Era Deus que estava com Naamã. Deus deu aquela virtude a Naamã, mas ele também tinha uma lepra. Meu Deus. Que nós possamos estar cercados de pessoas na nossa casa, na nossa vida, que vejam que temos valor,
mas que também possam ver a nossa lepra. Tem gente que só pode ver o seu valor, não pode ver a sua lepra. Tem gente que você só pode mostrar as suas honras, as suas vitórias, as suas glórias, mas não mostra a sua lepra. Tem gente que pode ver que você é honrado, valoroso, mas que você também é leproso. Quem é que está vendo a sua glória e está vendo a sua lepra? E quem está vendo a sua lepra está cuidando dela ou ela está ficando maior e mais fedida? Como é que está a sua lepra? Para quem você está mostrando ela? Às vezes nós também não somos tratados e curados porque queremos tratar do nosso jeito. Ou estamos mostrando a lepra para quem não tem como curar a gente. Mostre a sua lepra para quem tem algo para fazer por você, para te aconselhar, para te guiar, para puxar a sua orelha, te corrigir, dizer para você da forma com cuidado, oh, você está meio errado, está meio equivocado, né? Tem um jeitinho para falar com você, tem uma forma de conduzir as coisas. Nem todo mundo que você acha que é seu amigo é seu amigo. Tem gente que começa a olhar os fracassos na nossa vida e elas começam a nos tratar de uma forma diferente. Não somos mais as mesmas pessoas para ela. Quando você era cheio de virtude, de honra, de glória, te tratavam como o melhor. Aí depois que começa todo mundo ver que você é leproso, que aconteceu algo ruim no seu casamento, na sua história, na sua casa, na sua família, você ficou endividado, você é só um leproso. E as suas virtudes e as suas glórias, elas simplesmente acabaram. E nós temos um hábito muito ruim. A gente sente dor, fica machucado e quer contar para todo mundo. Olha só, você acha, a pessoa começou a abrir um pouquinho mais o coração para você, contar a vida dela, te abraçar. Você se sente confortável em compartilhar o seu drama. Não faz isso não. Seja prudente, seja sábio. Tenha sabedoria. Aprenda a observar comportamentos. Aprenda a observar. Aprenda a ouvir e você será sábio. Eu não acredito em um Deus que tem esse caráter, que é bobo, que fala tudo para todo mundo. Não. O caráter dele é ter amigos. O caráter de Deus é que ele conta umas coisas para uns e conta detalhes, segredos para outros que são mais próximos dele, que ele pode confiar. Deus não é bobão que sai contando tudo para todo mundo. E se você anda com ele e você é amigo dele, aprenda isso com Deus. Ele tem um caráter diferenciado. Ele tinha vários discípulos, mas apenas alguns andavam mais estreitados com ele. Um colocava sua cabeça no seu ombro. Jesus, ele era assim. Mas você quer colocar sua cabeça no ombro de todo mundo. Daqui a pouco, o seu trabalho, a rede social, o bairro inteiro, toda a sua família vai saber a sua lepra. Porque você não fecha a sua boca, você conta para todo mundo. Você acha que todo mundo é digno para saber do seu problema. É igual casamento. Eu acho uma coisa pavorosa. Eu já achava isso antes. Na minha adolescência, eu via isso, eu achava um absurdo. Eu via um exemplo disso na minha família e eu achava isso muito estranho. Como que uma mulher pode falar mal do seu marido ou o marido da sua esposa? Eu não entendo isso. Vocês podem brigar, se desentender e às vezes tem uma pessoa próxima que você conversa e você comenta. Eu acho que isso é normal. Mas tem homem que fala mal da mulher que ele dorme. Um cara como esse. Se ele não consegue honrar a sua esposa, falar mal dela para todo mundo, ele não é um bom amigo para você. E a esposa é a mesma coisa. Se eu falo mal da minha própria carne, do meu próprio osso, da pessoa que está comigo ligada, eu falo mal de qualquer pessoa para ter mérito, para ter êxito, isso é uma vergonha. Volto a dizer, você tem um problema e você se dirige para falar com alguém que pode te ajudar, alguém que pode ver a sua lepra, não há problema nisso. Peça conselho, converse, isso é muito bom. Agora você sair falando para todo mundo os detalhes, mal detalhes do seu marido, da sua esposa, isso é péssimo. Isso é uma falta de caráter, você não pode confiar em uma pessoa assim. Como é que você confia algo
tão íntimo de alguém. Imagina a mulher de Naamã comentando com outras mulheres enquanto ela lava a roupa dele lá, que ele é leproso, meu marido é sujo, leproso, meu marido é isso, meu marido é aquilo. Não, ela não era essa mulher, porque ele ouviu a sua esposa. Aleluia. Ela era uma mulher de confiança. Que possamos ser pessoas de confiança. Que possamos ser pessoas que as pessoas deem crédito ao que sai da nossa boca. Muitas vezes, as pessoas não têm o mesmo crédito que a mulher de Naamã teve de Naamã pelo comportamento. Nós precisamos que na nossa família, na nossa casa, as pessoas que moram com a gente, confiem na gente. Se você não consegue a confiança de quem mora com você, como é que você vai conseguir a confiança de quem mora fora da sua casa? Naamã, ele tinha um bom círculo de amizades. Ele tinha uma boa família. Até a empregada que foi levada cativa foi alguém escolhido por Deus, porque eu creio que Deus amava aquele homem. Amém. Deus escolheu até a menina que foi levada cativa. Aquilo era uma permissão de Deus. E ele ouviu o conselho daquela menina. Deus tinha um projeto na vida de Naamã. Deus tem um projeto da minha na sua vida. Essa lepra, ela vai sair. Agora depende da disposição do meu coração e do seu coração. Quem está do nosso lado vê nossa lepra e dá vergonha, é ruim. Você quer esconder, mas não dá para esconder. Você vai conviver. Agora, quando você estiver vendo a lepra de alguém, de um filho, de um esposo, de um amigo, de uma amiga, ajuda ele, ajuda ela a se limpar. Essa lepra não é para diminuir essa pessoa. Essa lepra é para que você tenha algo a fazer por alguém. Se Deus colocou alguém ao seu lado, um irmão, pai, mãe, amigo, independente do tipo de relacionamento que você tenha com essa pessoa, Deus permitiu que você visse a lepra de alguém, seja como aquela menina, leve a cura. Seja como a menina que apontou o caminho, a direção. Se ele fosse em Samaria, lá ele seria curado, porque lá tem um profeta, lá tem um homem de Deus, lá tem a cura para Naamã. Aponte a cura para alguém leproso. Aponte a cura para alguém cansado e doente. Aquela menina tinha todos os motivos para querer que aquele homem morresse. Ela estava cativa, ela era empregada, ela era escrava na casa dele. Por que que ela desejou que ele fosse curado? Que do nosso coração emane esse desejo. Cura para curar, porque quando somos curados, queremos que outras pessoas sejam curadas também. Quando somos transformados, queremos que o outro seja transformado. Ainda que o outro não tenha afinidade com a gente. Eu quero que ele seja curado, transformado, liberto, porque eu sou curado. Naamã estava bem cercado em casa. E Naamã estava bem cercado também no seu trabalho. Cerque-se de pessoas que têm algo bom para fazer por você. Não feche seus olhos, seus ouvidos. Não, eu sou o líder, eu sou o chefe. Eu é que tenho para oferecer. Saiba que independente do nível social, independente do cargo, independente da aparência, às vezes quem está abaixo de você tem algo para oferecer que você precisa. Aleluia. Aqueles rapazes disseram a Naamã: mas meu Senhor, tu está meio cego de ira, de ódio. Eles tiveram cuidado em falar com Naamã. Como falar com aquele cara, com aquele homem? Porque ele era líder deles. Estava leproso, mas ele era um líder. Cuidado. Ah, mas ele é meu chefe, ele é meu líder, ele é isso, ele é aquilo, mas ele não sabe. Mas ele é uma autoridade. E as autoridades são constituídas, em primeiro lugar, por Deus. Ele pode até estar errado, ela, sei lá quem é que tem autoridade sobre a sua vida, ou vai ter. E você precisa aprender a falar, ter humildade. Porque se houver humildade na sua fala, essa pessoa vai acatar para si, ela vai conseguir escutar, e ali ela pode até obedecer uma ordem. Naamã ouviu, porque aqueles homens souberam como falar com ele.
Que nós possamos saber como falar com as pessoas. Porque às vezes o turrão não escuta é porque a gente não sabe falar com ele. Às vezes o outro quer até ser curado, quer até melhorar, mas nós não sabemos falar. E aquela pessoa não assimila a minha e a sua fala. Aquela pessoa não ouve o nosso comando, porque nós não sabemos dar direção para ninguém. Se você souber ouvir, se você souber falar, você vai conseguir fazer com que as pessoas obedeçam. Por mais difícil que seja a ordem, se você souber como se expressar, como se comportar, eles vão receber. Eles vão fazer aquilo que tem que ser feito. Ah, mas foi Deus que mandou, Naamã. Tu também é um soberbo, cara. Aquele cara de repente acabar com o profeta, acabar com aqueles caras, acabar com todo mundo e mesmo ser curado. Mas eles não. O Espírito Santo estava em todo momento guiando os passos de Naamã. Os passos de um bom homem serão confirmados por Deus. Se você está em integridade com o Espírito Santo, Ele vai colocar pessoas boas à sua volta. Pessoas que vão ser tomadas de alguma forma por Ele para te dar direção. Amém. Se você busca a justiça de Deus, o Senhor vai te cercar de pessoas que vão cuidar de você sem você nem perceber. Ele vai te cercar. O Senhor é aquele que nos guarda, guarda a nossa entrada, a nossa saída. O sol não nos molesta de dia, nem a lua de noite, mas é necessário que nós possamos ter um coração obediente em querer obedecer ao Espírito Santo. Amém, Senhor. Então, a mensagem que o Senhor me deu essa noite, eu logo vou terminar, é bem breve. Não foi sobre um homem altivo que tinha que descer 7 vezes. Não. Foi sobre um homem que tinha limitações, mas também tinha virtudes. Nem todo mundo que tem limitações não tem virtudes. E nem todo mundo que tem virtudes não tem limitações. Você pode até ter virtudes, mas você também tem limitações. Você tem limitações, mas você também tem virtudes. Para de se agarrar apenas a uma coisa, que nós possamos ter equilíbrio. Eu tenho virtudes, mas também tenho limitações. Eu tenho limitações, mas eu não sou só limitado, eu também tenho virtudes. Às vezes nos apegamos apenas à limitação. Eu sou limitado, eu não vou conseguir, eu sou limitado. Não, você tem virtudes. Às vezes nos apegamos só à virtude. Eu sou tão virtuoso que eu não sou limitado em nada. Você também tem limitações. Nós possamos aprender a andar com os dois sem se confrontar. Porque uma hora a virtude vai estar lá em cima, bem aparente, e a limitação aqui. Mas vão ter momentos que a sua limitação vai estar bem acima da sua virtude. E nos dias que a sua limitação estiver acima da sua virtude, não esqueça, você é uma pessoa virtuosa, valorosa. Você tem valor. No dia que o valor estiver lá no alto, a sua virtude estiver tão alta, não esqueça, você tem limitações. Porque quando esquecemos, nossa limitação é muito complicado. Podemos tropeçar e tropeçar feio. Mas que possamos andar equilibrados com a balança do Espírito Santo. Eu tenho valores, mas também tenho limite. Eu tenho limite, mas também tenho virtudes. Que Deus possa te ajudar. Eu não sei onde está a tua lepra. Se é no seu sentimento, se é no seu espiritual, alguma coisa te limita e te impede. Mas lembre-se, você é virtuoso, virtuosa. Alguma coisa não vai bem. Você precisa enxergar e entender que existe algo que tem que ser feito, que você não está fazendo. E Deus está mandando já faz muito tempo. Se você fizer, a sua pele será restaurada. A sua saúde emocional, espiritual, física, o seu relacionamento vai ser restaurado. Mas é necessário que você obedeça. Naamã obedeceu e a sua pele ficou restaurada. Aleluia. Ele se sujeitou àquilo que parecia ser impossível. Um cara cheio de virtude, de glória, e desceu lá no profundo do Jordão. Não foi só um mergulhinho rápido, não. Foram 7 vezes. 7 vezes. Quantas vezes forem necessárias você pedir perdão, peça.
Quantas vezes você tiver de se levantar de uma queda, se levante. Quantas vezes você tiver de jejuar para vencer um pecado que você não consegue vencer, jejue, mas faça alguma coisa. E o Senhor vai restaurar você, vai restaurar a sua sorte, vai restaurar a sua família, a sua casa, o seu filho, a sua filha, o seu casamento. Ele vai fazer porque Ele é fiel para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu quero frisar os pontos importantes dessa pregação. Seja humilde, escute mais. Às vezes falamos muito e escutamos muito pouco. Outro ponto importante, independente de quem esteja falando com você, quem é ligado com o Espírito Santo, sabe quando Deus está falando. Pode ser uma criança. Não diminua, nem menospreze quem fala com você, porque você não sabe de onde vai vir a resposta que você precisa. Outro ponto, cerque-se de pessoas que têm algo para te acrescentar, para te favorecer. Cerque-se de pessoas que têm conselhos da parte de Deus. Cerque-se de pessoas que às vezes não vão falar o que você gostaria de escutar, mas vão falar aquilo que é necessário você ouvir. Cerque-se de pessoas que vão te melhorar como pessoa e não piorar essa essência ruim que você tem, que eu tenho também. Tem coisas que são ruins na gente. E quem está ao nosso lado piora isso. Você é gritalhão, você é brigão, e quem está do teu lado é mais que você e o negócio fica quente. Não! Sexo de pessoas que têm algo para te oferecer que te melhore. E quando essa pessoa te ofereceu que te melhora, aceita, não rejeita. Porque tem isso também. Tem gente disponível para te ajudar e a gente não quer. Não quer receber, não quero. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe nessa noite. Amém. Vamos descer, nos despir das vaidades, nos despir daquilo que está tampando nossos fracassos. Tem hora que você vai ter que chegar em casa e tirar a sua roupa. Não dá pra ficar bonitinho assim, sempre arrumadinho, cheirosinho, com roupinha bonitinho, todo mundo vê. Não, uma hora você veste uma roupa furada que ninguém tá vendo, tá tudo certo, roupa fedorenta que você nem lavou. Uma hora você vai tirar a roupa para tomar banho e você vai ver a lepra, vai dar de cara com ela, o cheiro vai subir. Então, vamos nos despir. Amém. E cuidado, a outra parte importante dessa pregação. Nem todo mundo que vê as suas vitórias pode ver também a sua lepra. Tem gente que tem que ver você só arrumada, chique, elegante, bonito. Não pode ver que você é leproso. Vai defamar você, vai te difamar, vai querer desconstruir quem você é. E você não é só a sua lepra, você também tem honra. Tem gente que não pode ver lepra de ninguém, que vai sair falando para todo mundo, igual o Antigo Testamento: leproso, leproso, leproso. Vão ficar anunciando: ali vem o leproso, ali vem o leproso. Tem gente, irmão, que só pode ver a gente assim, ó, valoroso, ganhando várias guerras, várias vitórias. Eu acho que tem gente que não sabia que Naamã tinha lepra. A maioria da sociedade só sabia que ele era um cara valoroso, que ganhava várias vitórias. Tem gente que só pode ver você ganhando vitórias, ganhando guerras. Meu Deus. Vendo a glória de Deus na tua vida, mas não pode ver a tua lepra. Tem gente curioso, vê você cheio de vitória, mas tem lepra também. Eu quero ver a lepra. Esconde dele, esconde dela, não deixa ver. Vão procurar, mas não deixa. Eu quero saber de onde é que ela veio. Eu quero saber de onde é que ele veio, essa história desse cara. E como é que ele conseguiu tanto? Não deixa que saibam, tão curiosos para dizerem que você é um leproso. Deixa verem só as suas vitórias, as suas guerras vencidas no nome do Senhor. Agora tem pessoas que são pessoas de valor. Essas merecem ver a sua lepra. Elas já vão anunciar que você é um leproso.
elas têm cura e elas vão te curar. Peça ao Espírito Santo discernimento. Espírito Santo me mostra. E quando ele te mostrar, faz igual Naamã, escuta e obedeça. Nós vamos orar. Tem uma área na sua vida, você pode ficar como você está. Tem uma área na sua vida que ela precisa de uma restauração. Eu não sei qual é, eu sei da minha vida. Tem uma lepra, tem algo que está machucando, está doendo, te causa vergonha. Você vai falar com Deus, porque o Senhor quer te curar. Amém, Senhor. Amado Espírito Santo de Deus, nessa noite queremos te louvar pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus. Palavra bendita, poderosa, palavra que nos confronta, mas palavra que nos liberta. Sim, Pai. Pai, nessa noite, aqui tem pessoas, Pai, valorosas, Aleluia, mas com Deus. limitações, como Naamã, valoroso, Senhor, mas limitado. Espírito Santo, olha para dentro de nós, nos limpa, Senhor, nos liberta, nos dá um coração quebrantado e contrito, Espírito Sim, Santo. Pai, quebranta Pai, nosso nos dá discernimento, Pai. Amplia a nossa visão, Espírito Santo. Amplia, Senhor. Mostra para nós quem é que está à nossa volta Sim, e Pai, quer o dê nosso discernimento, mal, Deus. sabedoria, Pai. Mostra para nós, Pai, o que Aleluia. fazer, Pai, com essa lepra que está aqui machucando, doendo. Espírito Santo, que possamos ter humildade para ouvir nossa casa, nossa família, filhos, marido, esposa. Que possamos ter humildade Amém, para Senhor. ouvir pastores. Que possamos ter humildade para ouvir o Teu Espírito falar conosco. Nos faça sensíveis, Espírito Santo. Amém, Senhor. A lepra nos deixa insensíveis à Tua voz. Nos cura, Pai, nessa noite. Aqui tem pessoas que estão sangrando, Deus. Pessoas que estão tristes. Pessoas desanimadas. Pessoas com complexos, Pai, de inferioridade. Mas, Pai, nessa noite eu te peço libertação, cura. Pai, que nossos ouvidos possam estar abertos para ouvir a Tua voz. Pai, nos ajude a caminhar por fé e não por vista. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos. Não sei qual é a lepra que eles têm, Pai, mas eu peço que o Senhor os liberte. Eu peço que o Senhor os cure. Que o Senhor os ajude, Pai, a continuar vencendo guerras, mas não mais leprosos, Pai. Que não venhamos mais vencer guerras leprosos, que venhamos vencer guerras, Pai, com o nosso coração limpo, puro. Que possamos vencer guerras, Pai, com o nosso casamento restaurado, família restaurada, sacerdócio restaurado, ministério restaurado, Pai. Aleluia, Restaura a nossa sorte, Espírito Restaura, Santo. Senhor. Restaura nossa casa, Pai. Amém. Nos liberta, porque queremos ser libertos, Espírito Santo. Sim, Eu Pai. quero ser liberta, Pai, nessa noite. Me Aleluia, liberta, Senhor. Senhor. Me liberta, Pai, abre nossos olhos, Pai. Abre, Queremos Senhor. ver. Espírito Santo, Amém, em nome Pai. de Jesus. Aquilo que é difícil para nós, Pai. O que é impossível aos nossos olhos é possível para Ti. Sim, Deus. Pai, que o nosso milagre, que a nossa transformação venha a ser possível. Amém, É o que eu Senhor. te peço, Pai. É o que eu te oro. E eu te agradeço. Em nome de Jesus pela nossa